Olá, tudo bem com você? Meu nome é Neto, Eder Neto para falar a verdade, e você está assistindo Terapia Sem Auê, o seu podcast que não é terapia, mas é terapêutico. Como é que vocês estão, meus únicos? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, e eu acho que você esteja preparado para falar desse assunto, porque eu acho que ele veio mais de uma análise profunda que eu fiz esses dias recentes, e eu acho que vale a pena aqui compartilhar com vocês toda essa experiência que eu tive e como também me ajudou bastante. Esses dias eu estava parando para pensar que existe mais pontos que por que não eu e por que eu nessa posição. E eu vi que isso muito se encara no positivo com o negativo. Já parou para pensar que muitas vezes quando é sucesso, coisas boas, você fica por que eu? Porque eu devo, porque eu mereço. E quando é negativo, você fica, porque tem que ser eu. Porque com certeza é minha culpa. Porque com certeza eu fiz isso, porque com certeza eu fiz aquilo. Tá vendo que a gente se coloca numa posição muito. Por quê? Por que que a gente tem que se colocar numa posição muito lá embaixo e o outro a gente se coloca numa posição muito de sucesso? Aí eu lembrei de muita coisa que tanto vem da nossa cultura aqui do Brasil, mas também vem de muita coisa dentro dos nossos lares. Eu lembro que um tempo atrás era muito normal você comparar. Eu acho que até hoje também, né? A gente compara muito os nossos primos ou familiares que têm mais sucesso. Então, obviamente, como eles já conseguiram chegar num topo da vida que a nossa família encara, uau, meu Deus, aquela pessoa tem muita coisa, a gente coloca ela muito num grau que, meu, eu preciso dessa mesma coisa que essa pessoa. Mas é engraçado também que ela conseguiu isso com a autenticidade dela. Isso é engraçado. E você tá tentando imitar a autenticidade de outra pessoa. Ou seja, você copia algo que não é você. Entendeu? Isso que é maluco. Assim, graças a Deus, eu não vim desse tipo de lar. E, tipo, eu que me mais comparava. Eu não tenho que culpar ninguém pra fazer isso comigo. Eu mesmo fazia, sabe? Mas eu tenho amigos que vieram. E eu vi que era muito difícil pra eles. Por que que a minha irmã consegue e eu não consigo? Por que que meu primo consegue e eu não consigo? E isso eu achava muito triste porque na época eu não entendia muito bem, porque eu não via isso acontecer comigo. Eu fazia isso de propósito. Eu pegava a vida deles e colocava na minha. E, cara, isso é muito louco, né? Pensar que na maioria das vezes ele se colocava numa posição que o primo ou a irmã eram totalmente de mundos diferentes. E eles conseguiram esse sucesso por causa que eles se colocaram no lugar. Entende? Eles eram autênticos. Não que eles não têm problema, mas nesse ponto de autoestima e eu acho que ego, eles tinham certeza do que estavam fazendo. Então aí eles conseguiram aquelas coisas, sabe? Então, o primeiro ponto que eu quero falar é sobre positividade, porque eu acho que é um ponto que vale a pena. Então, por que não você receber todo o sucesso? Muitas vezes eu vejo que esse ponto bate muito na tecla, porque quando a gente quer abrir um negócio ou a gente quer começar uma carreira e a gente está lá no vestibular fazendo o meio da prova, a gente começa a pensar de tudo. Por que eu escolho essa profissão? Será que é o caminho certo? Não estou falando que você não deve fazer esse tipo de pergunta. Eu acho que é muito eficaz. Você tem mesmo se permitir por que que você está colhendo esse caminho. Mas eu acho que o problema está quando você já está terminando, entende? Tipo, será que não valeu nada a pena mesmo? Ok, você é artista e fez uma faculdade de, sei lá, contabilidade. Mas será que não serviu para nada mesmo? Será que isso você não pode levar para sua vida? Às vezes eu vejo muitas pessoas se arrependendo, por exemplo, fez engenharia e trabalha numa loja de, sei lá, estampa de camiseta. Será que não valeu nada a pena mesmo fazer engenharia? Por que que será que a gente desclassifica o conhecimento que a gente fez, mesmo que a gente não pratica a profissão, como inútil?
Entendeu? Eu acho que é isso que vale a pena. Por causa que assim, quando você tem o dom, obviamente fica mais fácil você seguir o seu caminho. Fica muito mais fácil de você fazer a carreira e talvez o sucesso mais rápido, como você sempre quis. Mas eu acho que tá o problema de você desclassificar aquilo que você aprendeu, que não seja da sua profissão, entende? Por exemplo, eu sou terapeuta hoje, entendeu? Mas antes disso, eu nunca falei para muitas pessoas, mas eu sou formado em técnico de meio ambiente. Entendeu? Antes de começar a faculdade, eu fiz um curso de técnico em meio ambiente que, para quem não conhece essa profissão, é uma profissão que assim, a gente trabalha com as legislação, a gente faz com mini projetos para lugares serem mais sustentáveis. Ou seja, a gente ajuda na reciclagem ou também em questão de água, sabe? Esses pontos assim. E na época, eu gastei R$ 4.000 para conseguir esse certificado. Aí um dia eu parei pra pensar, cara, por que que eu gastei tudo isso? Que loucura! Eu não, na época fazia sentido, mas hoje eu não desclassifico mais esse aprendizado. Eu dou, graças a Deus que na época eu lutei, eu trabalhei pra conseguir, porque hoje eu consigo um modo mais reciclável das coisas dentro da minha casa. Então, assim, as coisas funcionam bem dentro da minha casa, me sinto bem morando dentro da minha casa por causa desse curso. Entendeu? Então, assim, valeu a pena o conhecimento que eu adquiri, porque ele tanto me ensinou o modo de organização das coisas, me ensinou a ver a legislação das coisas, porque você também estudou ali uma parte de tribunal, judiciário, sabe? Aprende a fazer projetos, não arquitetônicos, assim, mas você aprende a fazer projetos, assim, dentro de terreno, vamos dizer, de planta, você aprende a fazer essas coisas de organização, você aprende a pensar. E antes de eu fazer a faculdade de psicoterapia, eu não sabia fazer essas coisas, entendeu? Eu nunca soube fazer esses projetos, vamos dizer assim, arquitetônicos mentais. Acho que vai descrever bem. Que é uma forma assim incrível, por causa que hoje quando eu pego as coisas para fazer, eu vejo assim como se fosse uma planta. Aí eu pego tanto lei, eu pego coisas assim que entram no assunto. Lei, assim que eu digo, tá? É tipo, como posso ajudar o meu cliente, como eu posso fazer essas coisas. E, cara, é um sucesso muito legal. Por causa que, assim, ficou autêntico. Ficou uma coisa minha, ficou um projeto meu, sabe? Tipo, eu cuido de cabeças como se fosse um prédio engenheiro, entende, sabe? Então, fica muito legal ter essa ideia. Então hoje, eu acho que você que está ali na sua beira dos seus 25, você acabando sua faculdade, você fala, cara, eu acho que eu não quero fazer isso, tá tudo bem. Mas não desclassifica o seu conhecimento. Você tem essa mania de achar que você nunca vai usar para nada, você vai usar muito na sua vida. Se você não quer trabalhar no escritório de contabilidade, você quer trabalhar com sua arte, você já sabe todo o seu projeto de dinheiro, como cuidar de uma empresa, vamos dizer assim, para você obter o seu negócio. Então, eu queria falar assim, por que não você o seu sucesso? Porque você acha que você não se formou na coisa certa. Entendeu? Você se formou sim na coisa certa, porque isso vai te dar um conhecimento autêntico de uma profissão que você realmente quer. Você às vezes não precisa se formar agora na profissão que você quiser. Ah, duas faculdades são caros? Eu entendo. Então, economiza agora um pouco para você fazer o que realmente quer pelo resto da sua vida. Você só tem 20 e poucos anos ou 30 e poucos anos. Então, você não está atrasado para nada nessa vida. O tempo passa rápido porque você só está em flow. Então, às vezes você não pode ficar ali muito, uau, meu Deus do céu, o tempo está passando rápido porque você só está concentrado. Já percebeu que muitas partes da sua vida você, na verdade, está achando o caminho muito lento porque você está tedioso, entende? Eu acho que é isso a parte. E tem uma parte engraçada nesse assunto que quando eu quero ficar tedioso, eu simplesmente faço nada que eu gosto de fazer. Eu faço coisas que realmente eu não gosto. Porque aí eu vejo o relógio, eu vejo o tempo correr. E isso é incrível. Porque eu percebi que eu fico mais em flow na minha vida do que não.
Porque assim, às vezes quando eu tô numa meditação guiada, ou estou ali no tempo, eu estou aproveitando aquele tempo. E o tempo, quando você não vê o relógio, é um flow incrível, porque é você que faz o tempo. Nossa, isso foi muito filosófico, cara, até pra mim agora. Porque imagina que loucura, você tá ali numa meditação guiada e é você que está fazendo o tempo. É você que é o seu segundo, é você que é o dono dos seus minutos e o minutos das suas horas. Se isso faz sentido. Então, você não está causado para o seu sucesso. Você só está fazendo seus minutos e as suas horas fazerem um complemento em você. Eu acho que isso também entra o porquê não você, uma parte sobre bastante sobre, vamos dizer assim, o caminho. Muitas vezes eu já prestei atenção que a gente gosta de pular o caminho. Já percebeu? Que você não suporta o caminho, você só quer o sucesso. E aí eu vou entrar num episódio que eu vi recentemente de Two Broke Girls. Acho que fala assim. Eu não sou muito bom em inglês, mas pesquisa tá na Amazon. Eu acho que. Como é conhecido em português? Falei muito gringo, mas eu vejo a série dublada, é que eu sei o nome em inglês. Não é Duas Garotas Quebradas, Duas Garotas Falidas? Não sei. É a Max e a Caroline. Se vocês conhecem essa série, coloca nos comentários. Eu sei o nome em inglês. Two Broke Girls. Nossa, meu inglês, pelo amor de Deus. Eu vou investir no Duolingo melhor. Duolingo, por favor. Propaganda esse episódio aqui, por favor. Marca o Duolingo aqui nesse episódio. E eu acho que é legal, por causa que assim, nesse episódio, Caroline é fotografada por uma fotógrafa, obviamente, e elas estão sendo colocadas no Museu de Arte. E quando elas veem que, né, elas são fotografadas e tudo mais, eu não lembro o episódio ou a temporada, então veja tudo, né? Veja o primeiro episódio para você entender tudo. Tem uma parte que a fotógrafa odiou a foto de Caroline por causa que ela estava, vamos dizer assim, falsa. Ela estava sorrindo, fazendo bom atendimento dela. E ela falou: Por que que você odiou a minha foto? Para fotógrafa, né? Ela falou: Porque você não tá verdadeira. A sua vida não é boa e você sabe disso. Mas esse sorriso seu me ensina uma lição profunda, que por mais que a sua vida está odiosa para você, assim, que você não gosta da sua vida, você tem esperança no seu sorriso. Você está fazendo as suas coisas. E a Caroline naquela hora, mesmo ela odiando aquela foto, mesmo que ela viu que também não era ela, ela estava assim, cara, isso é o meu processo. Entende? Isso é o meu processo da minha vida. Então eu devia dar mais valor àquilo. Por causa que eu não sei quando que eu vou obter o sucesso, mas quando ele chegar, eu vou saber que nesse momento dessa fotografia eu superei. Eu estava fazendo uma coisa que não era nada a ver que está com o objetivo do meu futuro, mas ele foi meu caminho. Entende? A fotógrafa, ela fala, demorou 15 anos para conseguir o sucesso que ela queria. E assim, por mais que o seu processo não seja o que você sempre quis na sua vida, ele faz sentido. Ele só vai fazer sentido no final. Mas faça. Às vezes, não pense tanto no seu futuro, só pense no seu caminho. Pense que tudo que você está fazendo agora não está sendo, vamos dizer, nada a ver da sua vida. Está sendo, sim, um objetivo muito legal que você vai ver que valeu toda a pena. Valeu o investimento, valeu a quebra, valeu o investimento de. Como é que fala? Putz, esqueci. Ai, empréstimo, isso. Você emprestou do banco, talvez você deveu, você pagou um pouco de juros, ficou com o nome um pouquinho sujo, mas lutou para conseguir seus sonhos. Isso eu acho incrível. E o que mais eu gosto dessa série, que eu recomendo para todos, eu acho que quem quer começar seu próprio negócio vale a pena, porque você vai se colocar tanto lá nessa série, por causa que assim, alguns episódios, ok.
Eu pulo porque eu não gosto muito assim de saber da vida amorosa delas. Eu foco mais assim em episódios de negócio mesmo, que elas estão ali investindo, correndo atrás. Essa série me ensinou grandes lições. E uma dessas frases foi: "O sonho é agora", da Sophie. Essa frase eu repito hoje, eu vou repetir amanhã, eu vou repetir ela ontem, que o sonho é agora. Por causa que pro ser sonho, você também tem ali que dormir bem, você tem que fazer coisas. Você tem que ter memórias, então também tem um planejamento para ter um sonho quando você está dormindo. Então imagina isso para se tornar realidade na sua vida. Ele também tem toda uma estrutura, ele também tem todo um projeto para você conseguir aquilo que você realmente quer na sua vida. E eu acho que eu resumi bem o sucesso, né, galera? Eu acho que eu falei bem sobre o projeto, Por que não vai ser um sucesso, né? Então vamos só resumir aqui um pouco desse tópico. Você merece sim, por causa que você está superando e você está procurando sua autenticidade, talvez numa coisa que você nem gosta, mas vai valer muito a pena. Porque naquilo que você não gosta, você cresce. Porque você não nasceu para muita coisa desde pequeno. Você não nasceu para entrar numa creche. Talvez você já não nasceu aprendendo a andar ou ser rápido demais. Mas você foi adaptável. Então, encare um projeto da sua vida que você talvez não goste, o seu presente, momento presente, com o que você não gosta, de um momento de que você está crescendo. Porque você está fazendo uma coisa que você não gosta e você está se conhecendo. E eu acho que quando a pessoa fala assim, cara, eu não gosto disso, é um autoconhecimento muito bom. Ela sabe. Mas tem sempre uma coisinha lá dentro que você gosta. Às vezes você trabalha, você é um artista, você trabalha, sei lá, de entregador, ou sei lá, um assistente, mas sempre vai ter uma coisinha lá dentro. Entendeu? Às vezes você trabalha com papelaria, você trabalha sentado, você trabalha embaixo de um ar-condicionado, ou você trabalha andando o dia todo, você trabalha, sei lá, embaixo do sol quente, você gosta de tomar um sol. Então sempre vai ter uma coisinha. E se concentra nisso. E eu acho que isso faz o caminho estar mais, sabe, de boa, assim, tranquilo. Tem. A gente quer tranquilidade. E você pode ter tranquilidade agora, nesse seu caminho, se você focar nisso. Foca em alguma coisa que você gosta agora. Entende? Não se concentra nele o tempo todo, mas fique no momento presente e aproveite. Não esqueça de crescer. Eu acho que o que não ensinam a gente, tanto nos vídeos que a gente vê no TikTok de autoajuda ou em livros, é que a gente pode gostar onde está, mas não podemos esquecer do nosso futuro. Eu acho que isso é um equilíbrio perfeito. Tudo bem você não ter o sucesso agora, mas tudo bem você descansar, tudo bem você estar sentado, tudo bem você gostar de alguma coisinha do momento presente. Mas não fique só naquilo. Saiba usar isso para crescer. Isso é uma coisa que eu gostei muito também com a psicologia positiva. Se você não sabe, eu sou psicoterapeuta positiva. Entra lá no meu Instagram e marca a sua consulta, tá? Eu prometo que você vai gostar do preço, você vai gostar muito da abordagem que eu faço. Eu vi que tanto para os meus clientes, tanto para mim, eu usar as minhas forças ou aquilo que eu tenho para fazer outras atividades, ou seja, eu pego aquilo que eu gosto e coloco na vida de coisas que eu não gosto, fica tanto mais leve e eu também me saio melhor. Eu me saio, a minha agilidade, o meu conhecimento, as minhas características, a qualidade do meu serviço sai melhor. Então isso que deixa ele mais incrível. Isso deixa ele, cara, assim, mas não sei explicar. Vale a pena. Vale a pena fazer, tá? Então tá bom. Acho que eu já falei de sucesso, então por que não você pro amor? Isso eu vou resumir rapidinho, porque assim, a minha vida amorosa é boa, mas eu não sou aquele garanhão. Eu não tive tanto. Acho que eu nunca tive, né, um relacionamento. Mas isso não interessa a ninguém e eu também não quero contar. Mas o que que eu sei sobre o amor?
Eu acho que você desclassifica que talvez por você ser tímido, ou por você ser uma característica ruim, ou por você já estar no relacionamento, você não merece a pessoa que está do seu lado. Ou não merece uma pessoa do seu lado. Porque você se classifica algo muito ruim. Mas, cara, quer saber uma coisa? É coisa da sua cabeça. Você inventou uma coisa que não existe. Pare de loucura. Entende? Pare de ser louco. Eu vou falar que nem a Jojo Todinho. Pare de loucura! Se concentra, menino! Acho que você tá precisando disso. Marca aqui no comentário se você precisou de chacoalhão. Porque, cara, pelo amor de Deus, por que essa ideia? Por que que não você? Porque você é um ser humano normal como qualquer outro, você tem dificuldades, mas, por favor, não se acha um último biscoito de pacote, tá? Você tem suas qualidades, mas também tem seus defeitos. E vai encontrar uma pessoa com qualidades e defeitos. E eu acho que para um bom relacionamento, que eu vi muitos amigos, ou até mesmo assim parentes, que têm ótimos relacionamentos. Calma aí que eu vou espiar. Tô vendo esse podcast é muito autêntico. Onde alguém vai filmar o espirro, meu Deus? Eu acho que vale muito a pena legal você lembrar que o ponto em questão aqui. Ai, eu perdi a linha de raciocínio. O espirro fugiu da minha mente. Tá, tô falando de amor. Eu tô falando de amor, eu tô falando de qualidade. Tá, lembrei. Assim, vai voltar aos poucos, melhor, tá? Você tem uma coisa que assim. A qualidade de romance e o que você busca na pessoa vale a pena quando você coloca sua autenticidade e suas forças. Você vai ser você. Em muitos relacionamentos eu percebo que tem pessoas que não são elas. Às vezes, porque minha namorada ou meu namorado não gosta de que eu seja engraçado, engraçada. Ou, porque ele não gosta que eu seja muito pegajoso ou ciumento. Mas, cara, é você. Entendeu? É você. Pare de não ser você. Ok, você pode ali ter um equilíbrio nas suas forças. Sou muito ciumento, não é bom. Mas você tem um pouquinho lá, vai. Ciúme. É um amor também, né? Você sabe onde você tá, onde que você tá. Não o tempo todo, pelo amor de Deus, não seja um carrapato. Mas seja lá, legal. Se preocupe. Acho que isso que vale a pena pensar, sabe? Então, eu acho que nessa. Por que não você pro amor? Seja você usando a sua autenticidade real. A autenticidade, gente, eu percebo que muitas pessoas não entendem ou estão cansados. Eu acho que eu já falei isso em outros episódios. Mas quando eu falo de autenticidade, é você não desclassificar você. É você não se coloca numa posição que suas forças são inúteis. Nenhuma força é inútil. Você tem sim uma utilidade que vale a pena você pensar concretamente, tá? Por favor, não parem de ser autêntico. E eu acho que o outro ponto aqui, o porquê não você, eu acho que eu já falei bem sobre no seu sucesso, que é sobre os seus sonhos, né? Que eu acho que entra muito bem. Mas não custa falar. Primeiro, calma aí que eu vou dar uma pausa rapidinho nesse áudio. Voltei. Agora dá. Beba água, tá, gente? Acho que o mais legal de fazer esse podcast é que, assim, não tem corte. Você tá vendo, vamos dizer, em tempo real. Acho que isso é o mais legal de podcast. Vê se você gosta desse modo assim. Eu espirrando, eu tô fazendo pausa pro xixi. Vale a pena, tá? Pausa pra mijar. Acho que todo podcast tem isso. Eu já vi. Mas tudo bem, né? Não vou julgar. Vamos lá falar sobre sonhos? Então, beleza, olha só. Por que não você para sonhar? Por que que você acha que você não merece seus sonhos? Por que que você acha que você não precisa conquistar o que você acha isso uma bobeira? Eu lembrei esses dias, por que que a gente acha que sonhos são uma bobeira? Por causa que a gente acha isso infantil. Entende? Eu lembro que um tempo atrás eu achava sonho uma coisa muito infantil. Ai, coisa de sonhador, coisa de bobo, coisa de criança. Para. Tem que ser adulto. A vida é difícil, é complicada, ela é um concreto, ela é uma cidade cinza e escura e que não vale a pena. E eu tava muito errado.
Eu, graças a Deus, eu sou uma pessoa terapeutizada que eu aprendi isso. Porque, assim, toda cidade de concreto também tem um jardim bonito. Então, a vida adulta, a sociedade de concreto, com um cheiro de horrível, buzinada, boleto para pagar, tem um jardim bonito. Então, ou seja, na sua cabeça também tem um jardim bonito que vale a pena você ficar ali e pensar um pouco na sua vida. E parar. E por que não? Entendeu? Sonhos não precisam ser tão extraordinários. Tipo, eu quero ser rainha da Inglaterra. Você pode? Sim. Isso tem a ver tudo com o príncipe, se ele vai te responder no Instagram, no seu direct, ou se ele vai curtir a sua foto. Aí talvez você consiga ser. Mas até lá, por que não conseguimos colocar coisas mais reais? Por exemplo, a carreira dos meus sonhos. Neto, quero ser artista. Você já parou para pensar que hoje profissões são mais reais do que antigamente? Que a gente vive num mundo virtual. Isso eu estou apoiando você pelo seguinte: às vezes você não vai vender quadros, mas por você filmar os seus quadros, você vai conseguir alguma coisa. Já pode que isso funciona? Talvez demore um pouco para você achar o seu público e tal, mas isso vai funcionar fazendo uma coisa que você goste. Hoje em dia você não precisa nem vender o quadro. Se você filmar você fazendo o quadro e você vê pessoas que gostam de usar isso no tempo livre, cara, pronto, ganha a sua vida. E eu acho que eu já tô dando uma ideia e uma chave de motivação. Porque eu pensei nisso muito nesses tempos. Eu amo arte, eu amo fazer esculturas, eu tô aprendendo a fazer pinturas de quadro. E eu já pensei muitas vezes fazer isso em episódios nesse podcast filmando. Pensei que as minhas filmagens vale a pena eu fazer isso. O que que você acha? Comenta aí embaixo com o emoji de Godê. Acho que é Godê, né? Eu nem sei o nome. Daquele negócio que você coloca tinta pra pintar o quadro. Acho que é Godê. Coloca aí. Se você quer episódios e vídeos assim de eu pintando, não vai ser uma pintura bonita, mas vai ser relaxante, prometo. Se eu fizer um ASMR assim do pincel, acho que você vai gostar. Então tá. Então por que não você para sonhar? Entendeu? Resume bem que na sua cidade adulta, na sua mente, você precisa sim de um parque bonito, porque você merece também sonhos, porque eles são bons. Adulto que não sonha, cara, eles são tristes, eles são depressivos, o quadro clínico deles é horrível, porque imaginar faz parte do ser humano. Você tem neurônio, você tem coisa que merece sim ser realizada. Então não desclassifique seus sonhos. Se você acha que é impossível viajar para a Suíça, imagina criar luz. Imagina criar, sei lá, um pequeno quadrinho de vidro que você toca na tela e pode se comunicar com outras pessoas e que substitui um monte de equipamentos num aparelhinho só, que nós chamamos de celular. Então, se você acha isso impossível, imagina uma viagem na Suíça. O que que é mais provável? O que que você acha que é mais provável? Pensa um pouquinho, reflete e depois me responde aqui embaixo. Cara, isso é uma terapia mesmo, né? Pelo amor de Deus. Olha, eu quero pessoas assistindo esse podcast. Marca aí seus amigos, compartilha isso, pelo amor de Deus. Porque, olha, eu preciso que você escute, eu preciso que várias pessoas escutem. Isso é uma terapia em grupo. Vale a pena. Eu acho que agora que eu falei, por que não você pra positividade? Vamos falar um pouco da parte chata da negatividade. Mas eu prometo que vai ser algo positivo. Porque também precisamos falar de pontos fracos. O que eu acho engraçado na terapia, que tanto clientes de pessoas que eu atendo, também como assim que eu vejo, a gente, tanto em pessoa que procura terapia, ou quando você procura o terapeuta, você não quer falar de seus pontos fracos. Você só quer falar que você merece, você só quer ouvir que você precisa. Mas quando você fala de uma dificuldade, você está lapidando. Então guarda isso para sua vida, por favor, que vale a pena, tá? O ponto que eu queria falar aqui sobre sua negatividade é são um dos pontos positivos. Não, pera. Falei uma coisa nada a ver. É, por que você, para se achar um fracasso?
Aí eu quero falar um pouco da cultura, que a gente falou lá no início de raiz. Tem uma coisa que esses dias eu falei até no início dessa comparação. Você faz isso muito por causa que tanto você na sua cabeça que nem eu, ou porque você viu pessoas, você não merece, porque você não tem a mesma, como é que fala? É, procura, sabe? Você não tem a mesma coisa do que aquilo lá. Eu não tenho a qualidade, eu não tenho a concentração, eu não tenho isso. Então por isso que eu não vou conseguir. E tá errado, tá? Tá muito errado. Porque sabe que é uma coisa que é engraçado? Todd e Nescau são a mesma coisa? Não, mas compram. Tem gente que compra Nescau, tem gente que compra Todd e tem gente que compra os dois. Por quê? Porque os dois são diferentes e cada um tem uma qualidadezinha especial. Um fica um floquinho mais que eu gosto, outro deixa um pouquinho mais escuro e mais doce que eu também gosto. Então, eu acho que é nisso que vale a pena, entendeu? Acho que é nisso que vale a pena de você se concentrar e saber fazer, entendeu? Cara, é incrível se você pensar assim. Porque olha só que legal. Mesmo que você não tenha aquela abnegação, aquela correria que a outra pessoa teve para buscar os seus sonhos, você vai ter ali uma qualidade diferente e vai ter um sucesso diferente. Nem todo sucesso é igual. Uau, essa frase aqui vale a pena marcar. Nem todo sucesso é igual. Porque imagina assim, o que que é sucesso para você e o que que é sucesso para o outro? O outro não quer ter filhos, você quer? Entendeu? Para ele, filho é um sucesso. Para você, talvez não. Porque, né, você não quer e tal. Então, pensa um pouco nisso. Vale a pena você pensar que realmente pelo- o sucesso é uma coisa que você tem que ter equilíbrio. Entendeu? Você tem que ter ali uma amostra de que você precisa ter um pouquinho tanto de mais calma, e mas também precisa dar o seu diferencial. Eu acho que vale a pena então você ver esse diferencial seu e saber colocar mais por que que você merece sim ele, entendeu? Acho que fechamos bem então esse tópico. Vamos pro próximo. Eu queria falar então para você por que você merece toda angústia, merece carregar esse peso para você. Porque olha só que interessante, quando muitos dos casos que você terapeuta atende ou você vê que dentro da sua terapia você fala, já percebeu que muitas vezes você se coloca numa posição que você merece carregar toda a culpa. E tipo, a pessoa não tem nada mais ver outra coisa além de você. Eu lembro que, pessoalmente para mim, isso aconteceu muito na escola. Obviamente eu não vou criticar trabalhos de professores e tal, mas anos 2000 é um bagulho muito louco, né? Os anos 2010, que eu me formei em 2019. Então, muitas vezes eu me colocava assim, cara, eu sou muito burro, porque eu não sei matemática, eu não sei divisão, mas cara, a minha professora de matemática também era professora de artes, que dava educação física para outra escola e que dava aula de biologia à noite para uma turma do noturno. Entendeu? Então, assim, o conhecimento de matemática dela não foi aprofundado. Que para uma criança, por mais que seja simples, tem que ser bem explicado para entender. E assim, algo que eu sempre odiei. Por que que as outras pessoas colocam na prova pergunta ou casos assim similares do que você estudou? Professores, por quê? Cara, eu não vou gravar. Eu acho que a prova fica bem feita quando você faz o feedback do que você estudou de verdade. Ah, porque a pessoa tira nota boa e você não. O seu conhecimento é diferente. Você, para absorver seu conhecimento, também é diferente. Então, você merece entender. Então, quando você carregar a culpa, por que que só você carrega? Por que que a outra pessoa também não tem culpa? Eu não estou falando para você se colocar num processo de vítima e não ver o que o seu erro, entendeu? O que tem a ver com ele. Mas eu tô falando assim pra você ver. Porque você que tem que carregar tudo.
Quem te ensinou? Como essa pessoa te ensinou? Por que que ela ensinou dessa forma? Tá vendo que esses tipos de pergunta levam uma conexão de que a culpa na verdade não é toda sua? Que também pessoas têm envolvimento, seu tipo de criação, tipo de cultura dentro de casa? Vale a pena você pensar nisso, por causa que você pode mudar de verdade. Você te dá a segunda oportunidade. Porque assim, quando você se coloca muito nesse processo, você se desclassifica e você desiste de você. Porque a culpa é toda sua? Não. Agora você sabe que também tem um processo, uma terceirização, uma culpa terceirizada. Podia ser uma empresa, né? Mas uma culpa terceirizada no meio disso tudo. Por que que as pessoas te ensinaram assim? Como o processo é desse jeito? Então acho que vale muito a pena você pensar desse jeito. Por que que eu mereço o fracasso? Por que eu sou o fracasso? Já parou pra pensar nisso? Por que que você é o fracasso? E por que que só você está envolvido? Não tem muito sentido. E eu aprendi isso tanto na minha terapia, que eu chegava lá, falava de mim, aí as pessoas, ah, legal, quem te ensinou? Meu terapeuta, né? Eu ficava, meu Deus, verdade, né? Quem me ensinou isso não fui eu. Então, o processo que eu fiz foi o que eu aprendi de uma pessoa que também não é profissional na área. Então, muitas coisas que você aprende são de pessoas que não são profissionais. São do professor que eu falei que dá aula à noite, de biologia, que dá educação física para segunda série, sabe? Coisas assim. Não era o caso dessa minha professora, mas ela também dava outras matérias. Dei o exemplo aqui. E tá vendo que a culpa não precisa ser toda sua? Você também pode ser uma pessoa equilibrada para você. Você vai ver que quando você abre esse laço, o trabalho de perdão com você fica mais fácil. Porque vale a pena você agora investir, vale a pena você investigar. Por que que eu realmente estou fazendo isso? Qual é o sentido disso? Cara, só faz, tá? Por favor, só faz. Que, por que não você? Por que não você? Por que merece você? Tá aí. Acho que matamos esse episódio. Gente, esse foi mais um episódio do Terapia Sem Auê. Espero que você tenha gostado desses 37 minutos de áudio. E, por favor, comenta, manda para um amigo e me segue nas redes sociais. É da Neto Oficial e Terapia Sem Auê Podcast Oficial. Tá tudo lá, tá? Tem no TikTok também. Tô aqui no Spotify e também no YouTube. Tá? Se você tá assistindo no YouTube, eu também tô no Spotify. Então é isso, gente. Muito obrigado por mais um episódio. Vejo vocês no próximo. E por favor, coloca nos comentários, vamos interagir. Coloca aí um assunto que você queira que a gente fale, o que faltou nesse episódio, porque vai ser um prazer fazer um episódio só sobre o assunto que você escolher. Então, vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.